Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do Sol em Prosa, o podcast da Sol. E hoje nós recebemos aqui no estúdio Clícia Moraes Dorense, que trabalha há mais de 30 anos como diretora de arte, decoradora de cenários e produtora de objetos para cinema, teatro, TV e exposições. Clícia, tudo isso, né? Muito bom receber você aqui na Sol Crescente. Muito obrigada por vir, né, Ah, para a gente conversar um pouquinho sobre essas coisas todas que você realiza, né? obrigada a vocês, querida. É uma honra estar aqui. Que bom. Ô, Clícia, vamos começar falando sobre o seguinte. Você disse que você é diretora de arte, decoradora de cenários e produtora de objetos. Essas coisas todas parecem que se misturam um pouquinho, mas cada uma tem, né, as suas características, as suas especificidades. Bom, como é que esses papéis se diferenciam, assim? O que que você faz como diretora de arte e como decoradora de cenários e como produtora de objetos? Como é que essas funções se diferenciam uma das outras? Olha, a direção de arte é a parte que cuida dramaturgicamente e visualmente de um produto, Uhum, seja ele audiovisual, teatral ou numa exposição. Então, o diretor de arte ele pensa no todo. uhum. Ele pensa nos cenários, no figurino, na decoração de cenários, nas locações, que são os lugares que vão ser realizadas as A filmagens. gente poderia falar que é a ambientação. A ambientação, ele cuida de tudo que visualmente você vê numa tela, né. Certo. O decorador de cena, e foi onde eu construí a minha carreira e a minha grande paixão, é a pessoa que veste os cenários e que compõe os personagens. Então, essa equipe faz parte, ela está dentro da direção de arte, mas ela cuida de coisas muito específicas, né? Que é a vestimenta do cenário de acordo com a época que esse filme vai ser rodado, de acordo com a classe social dos personagens. E o produtor de objetos, que são coisas que andam juntas, mas que são pensadas separado, é a pessoa, assim, é a pessoa que cuida de todos os objetos de cena e de todos os objetos que traduzem de alguma forma o personagem, Uhum. estando ele no roteiro ou não. Então é um contexto, né? É um contexto bem específico, Uhum. assim, sabe. Então é uma pessoa que é religiosa, é católica. No roteiro pode não ter, mas será que ela tem um santo? Qual é o santo da devoção? É uma leitura meio sutil também, né? Ao mesmo tempo que Sutil. ela é óbvia, né? Você tem que meio que entender, né, a história principalmente e os personagens e como é que tudo vai ser mostrado, né? Porque a gente tem a gente assiste, né? A gente consome televisão, cinema, teatro, um pouco menos, né? Uhum. Principalmente aqui no Aqui em interior, Dores, aqui em é. Dores também. Mas a gente vê o produto pronto, se encanta e não imagina que existe um trabalho muito intenso, né, Clícia? Minuciosíssimo, é muito minucioso. Clícia, como é que você entrou nessa área, né? Uma pessoa que provavelmente teve uma infância em Dores, né? Como é que foi a sua saída de Dores e como é que você chegou nessa área de atuação na produção de cinema, TV e teatro? Então, Cissa, eu sabia que eu queria alguma coisa artística, mas não sabia muito o caminho. Eu cursei artes plásticas na Bahia e montei uma produtora dentro de um curso no Goethe, em Belo Horizonte, que era a Trincheira Vídeo, mas essa produtora a gente ainda fazia de tudo. Um belo dia eu fui para São Paulo e por ser carnaval, faltando equipe, faltando gente, eu conheci uma pessoa dos comerciais e essa pessoa precisou de alguém para trabalhar num filme, não tinha ninguém, porque o carnaval estava todo mundo pulando carnaval, eu me Uhum. propus, e aí eu entrei dentro dos comerciais. Agora, o meu sonho, ali eu já comecei a entender que eu adorava cenografia e que eu queria muito entrar no mercado de filmes, de longa-metragem, de contar histórias. E um belo dia eu soube que o Hector Babenco ia rodar um filme na Amazônia. Com a coragem dos 20 e poucos anos, eu bati na porta da produtora e me ofereci como estagiária para o longa.
O produtor dele me perguntou em qual área, eu falei: "Olha, eu adoro cenografia". Aí ele falou: "Ó, o diretor de arte do filme está aqui". Eu nunca tinha ouvido essa palavra direção de arte, Uhum. porque esse conceito ainda não existia no Brasil, não existia uma pessoa que cuidava do todo. Você tinha um cenógrafo, você tinha um figurinista, mas muitas vezes esse cenário e esse figurino nem se conversavam Sim. muito. Então era um conceito novo, esse da direção de arte. E chamou uma pessoa. Essa pessoa chegou para mim e falou: "Ah, você gosta de cenografia?" Eu falei: "Gosto". Ele falou: "Você já fez props?" Eu falei: "Nem imagino que seja isso". Ah, você disse que você não sabia. Falei que eu não sabia. Falei: "Nem imagino que seja isso que você está falando". Ele muito, assim, falou rapidamente, falou: "Ah, são os objetos que você vê em cena, os animais de cena". Quando ele falou animais, eu já fiquei bem entusiasmada, porque eu falei: "Ah, animal? Ah, animal comigo mesmo, eu fui criada na roça, então tá ótimo, eu gosto muito de animais". Aí ele falou: "Roça? Qual roça que você foi criada?" Eu falei: "Uma cidade pequena, que ainda não está no mapa". Ele Uhum. falou: "Qual cidade?" Uhum. Eu falei: "Dores do Indaiá". Aí ele olhou para mim, deu um sorriso e falou: "Olha, minha mãe é muito amiga da Teresa do Acrísio, Daqui de daqui Dores. de Dores, que morou a vida inteira ali em frente à Dona Branca e tal". Uhum. E eu passei muitas férias em Dores. Olha só. Então, naquele momento, o fato de ser dourense Te é que me ajudou. abriu as portas do cinema e que abriu a grande escola do cinema, porque esse filme era um filme hollywoodiano, Qual é o nome do filme? Brincando nos Campos do Senhor. É baseado num livro, não É é? baseado num livro e ele foi rodado em 1990 na Amazônia, com um conceito americano de produção, de grandes produções. Uhum. Então, eu aprendi o que que era decoração de cena, eu aprendi o que que era props, que hoje eu chamo de pertence de cena e de personagem, que eu acho muito mais Esse termo a não é nossa mais cara. usado, props. É muito usado, Uhum. mas Mas eu tento pertences. trazer Esse é novo para a significado, gente, né? porque Uhum. aí faz sentido para a gente, né? Então deve ter sido um grande estágio para você, onde Foi um você grande, eu considero a aprendeu minha grande escola de escola. cinema. Uhum. E depois disso, eu estou há 30 e poucos anos tentando trazer essa escola para o cinema brasileiro, porque não nas proporções que eles fizeram, claro, de forma nenhuma, mas como pensamento, porque você dividir esses 2 pensamentos, você veste o cenário e você compõe os personagens. Você consegue uma eficiência muito maior em termos de tradução de emoção, de Entendi. estado de espírito, de vida, do que se você fizer gratuitamente só, sabe, só os objetos de cena, como era visto naquela época. Sim. Mesmo os produtores mais jovens, Uhum. eles têm uma, porque eles sabem dessa luta. Olha, isso de ter uma equipe, Uhum. eu Que sempre pensa que junto. pense assim, Uhum. com essa Mentalidade, né? mentalidade e especificidade, Uhum. eu estou conseguindo trazer oficialmente agora. Que Mas bom, eu né? sempre montei. Eu Uhum. falava, podemos ser 2 pessoas. Falava, olha, eu vou me preocupar com isso. Geralmente, quando a equipe é muito pequena, eu fico com a decoração de cena, porque ela é muito grande. E é onde isso fica dificílimo. Uhum. Porque Imagino. você está falando de sofá, mesa, Uhum. cadeira, São várias cortina, mudanças, né? várias mudanças e muitas camadas Uhum. grandes, né? Uhum. O personagem são muitas camadas, mas de objetos, Pequenos, de é. detalhes. E aí, então, com esse trabalho, tendo dito que você era de Dores, e antes de dizer que você era de Dores, tendo tido a coragem que você teve, né, de se disponibilizar, de pedir mesmo uma oportunidade, você já começou a fazer outros projetos. É, é diferente trabalhar na coordenação como diretora de arte na televisão, no cinema e no teatro? É, Bem diferente. é bem diferente o processo e o tamanho da equipe. O teatro, você trabalha com menos gente e é um processo de criação quase que conjunto, mesmo que seja independente. Certo. As equipes são pequenas, então as pessoas se juntam num determinado espaço por um período, vamos dizer, de 3 meses e construímos a peça ali meio juntos. O cinema, ele tem equipes enormes, um tempo limitado,
Então, as equipes trabalham quase que separadamente. Então, por exemplo, uma equipe normal de um projeto médio, eu trabalho com, às vezes, com 10, 12 pessoas. Médio para grande, né? Um projeto. Uhum. Então, é muito intenso, você tem muito pouco tempo para resolver fazer todas as perguntas, todas as pesquisas, discutir orçamento, trazer, viabilizar Certo. um produto, né, que é um filme que tem uma verba X num tempo Y. O teatro ele é mais orgânico, Uhum. ele é Talvez mais mais lúdico tranquilo. também, né? É, Você ele é tem mais lúdico. Você tem mais mais tempo para liberdade, ter mais talvez. liberdade para criar, para errar. O Uhum. cinema não tem muita margem É de mais erro. pressão, né? Ele é muito Tem muita preciso. pressão. Uhum. Você tem uma equipe cara com equipamentos caríssimos. Então e são várias equipes caminhando juntas sem nem saber, sabe? Tem Uhum. alguns encontros, a gente se encontra para discutir determinados objetos ou cenários que dizem respeito a todos, mas são encontros pontuais. Não permite tanto imprevistos e improvisos, né? Eu imagino Trabalha que. para não ter nenhum imprevisto. Uhum. Clícia, você fez bastante produções ligadas à cultura brasileira, cultura indígena, literatura, documentários, né? Documentários, Um documentário não, eu séries, fiz né? séries. Séries, médias metragens. Sim. Eh, Como é que foi isso? O quão importante foram essas produções que são menos, poderíamos dizer que são menos comerciais, né? Eh, em que medida você acredita que isso é importante para a gente ampliar a discussão e o conhecimento sobre a cultura brasileira, essas produções? Olha, assim, a gente tem um grande problema nessa trajetória do cinema, que o cinema ele foi desmontado várias vezes. Eu acho que a gente tem um potencial enorme criativo para todas as artes, mas o cinema ele foi apoiado e desmontado diversas vezes. E a gente nunca teve um trabalho de formação de público. Que é tão É essencial, tão né? essencial. Não adianta você fazer uma produção interessante, inteligente, se você não tem quem vai Para quem consumir isso, mostrar, né? quem vai Exatamente. consumir, né? Uhum. Então, o que que acontece? Muitas vezes esses produtos, essas obras não chegam às pessoas. Mas eu tenho para mim que assim, que o que você faz dentro de uma equipe, por exemplo, toda a minha equipe lê os roteiros, Uhum. participa do conceito, participa do pensamento, os motoristas, os ajudantes, todas as pessoas Estão que envolvidas, estão envolvidas direta ou ou indiretamente. indiretamente, eu trago para que me ajudem a pensar e a conceituar. Uhum. E vejam sentido no que eles estão fazendo, né? Exatamente, porque são essas pessoas que vão levar para os lugares mais distintos, Sim, que vão ter sabe? acesso primeiro, né, àquilo. Exatamente, e Uhum. vão divulgar esse produto. Então, ele chega pequeno, mas eu acho que uma hora ele vai ser grande, ele vai se tornar grande. Isso é formação de público, né? É Exatamente. você ir costurando, né? Alcançando, fazendo esses pequenos alcances, né? A gente às vezes tem algum evento aqui na Sol e quando você traz uma criança de escola que seja, ela é ela vai levar essa informação, ela vai compartilhar o que ela viveu em casa, né? E a partir daí vai tendo novos alcances, Com né? certeza. Outra coisa que eu acho muito importante, você vai falar de indígena, você vai filmar em Belém do Pará, por exemplo. Eu sempre tento trazer indígenas, mesmo que não se assumam indígenas, né, que são caboclos, Uhum. são os locais de origem que têm uma descendência para a equipe. Eu acho muito importante ter os locais na equipe, porque aquelas pessoas, a gente precisa empoderar aquelas Uhum. pessoas, a gente precisa dizer para aquelas pessoas que elas são extremamente importantes, que a gente precisa do olhar delas Uhum. e e assim começar a disseminar e tirar um pouco o preconceito, sabe?
e criar novos olhares. E é uma troca mesmo, né, porque vocês precisam dessas informações que são, deles, né, desse conhecimento que é nato, e eles também precisam mostrar que eles existem, né, levar para outros públicos essa cultura que eles vivem, né. Claro, Então é uma troca. e é uma troca, e a gente, eu falo, a gente tem que se despir Uhum. para olhar como uma criança, Sim, com um olhar novo, é, sem preconceito, sim. sem achar que um é melhor do que o outro. E essa vivência do interior, eu acho que eh, a gente tem muito disso. A gente a gente gosta da novidade, a gente gosta de olhar o novo, a gente tem uma flexibilidade, sabe, a gente gosta de transpor mundos. Uhum. Então eu acho que isso é muito legal. Ah, o papel da arte, né, É o papel da Cleiton? arte, é o É papel da arte. transcender, É. né, é fazer a gente enxergar além da realidade que a gente Uhum. vive, né. Clícia, você acabou de retornar, né, do sertão paraibano. Só vou adiantar falando sobre o seu trabalho mais recente, um dos Uhum. trabalhos mais recentes que você fez. Fala um pouquinho pra gente qual foi esse trabalho e como é que foi a sua experiência lá no sertão paraibano. Paraibano. Isso. Eu acabei de fazer a segunda temporada da série Cangaço Novo. Eu não fiz a primeira temporada, eu havia sido convidada, mas infelizmente eu estava fazendo um outro projeto, eu não pude ir. E acho uma série brasileiríssima, eu adorei o resultado da primeira temporada, então fiquei imensamente feliz de ser convidada novamente e passei 5 meses no sertão da Paraíba. É uma história meio faroeste, não é? Olha, Como é que você classificaria eu essa? classificaria, eu acho, para mim, o cangaço é um produto da luta de classes. Uhum. E eu fiquei muito surpresa de chegar no sertão, encontrar pessoas que às vezes não sabiam ler e escrever e tinham consciência de classe. Olha só, muito Elas importante isso, né. sabiam a origem cultural delas, Uhum. a origem social delas, por que que elas viviam naquela condição, sabe, Sabem da própria realidade, sabem da né, própria e realidade assumem aquilo. e assumem, e com coragem, Sim, sabe, com coragem para a luta, sim. inclusive. Uhum. Então, o Cangaço Novo, ele tem um pouco esse viés já numa perspectiva século XXI, né, tem os grandes vilões da política, os grandes coronéis, mas eles são assaltantes de banco. Uhum. Com o produto desse assalto, eles ajudam, de certa forma, os mais prejudicados dentro dessa luta, né, de Uhum. classes. Agora, a Paraíba é um estado interessantíssimo, porque é muito árido, sim, é muito árido. A gente estava numa das regiões mais secas do Brasil. A última seca que eles viveram, que foi até 2018, foram 6 anos sem uma gota d'água, assim, Uhum. é Imagina. uma coisa maluca. É, a gente não consegue nem Eu imaginar. falei: "Eu não morria de sede, eu É. morria de loucura na Aham. cabeça". Uhum. Falta de E ao chuva. mesmo tempo um povo bom Um e povo acolhedor, um povo culto, um povo estudioso, um patrimônio histórico muito bem cuidado. olha para você Então, ver. é uma coisa assim, é uma surpresa maravilhosa, Uhum. porque Que são contrastes, você né. acha que você só vai ver cactos e pedra, vai ver muito cactos e pedra, sim, mas você vai ver cidades lindíssimas, Uhum. sabe, Cabaceiras, São João do Cariri, com patrimônio super cuidado. Então é lindo, você fala: "Puxa, surpreendente". E é uma experiência que a arte está te proporcionando, né, você lá nos bastidores trabalhando para a gente ter acesso a um produto que é uma série, onde está disponível? Ela está disponível na Amazon, a primeira temporada, Uhum. e vai ser lançada, eu imagino que no final do ano, no início do ano que vem. Uhum. Eu quero dizer que a gente
tem acesso a essas produções, né, que são de encher os olhos, e não imagina a trabalheira que dá por trás, né. Você, mais do que ninguém, pode contar pra gente como é vivenciar os bastidores de uma produção. Você mesmo disse que é muito trabalho, são equipes, né, e não pode ter perrengue. Não pode ter perrengue. Você tem que fazer o possível, você trabalha para não ter perrengues, Sim, tudo bem organizadinho, bem tudo dentro do organizado previsto, e que você a gente tem que pensar em todos os perrengues que possam possíveis, acontecer para cercar, né. para cercar e para que eles não aconteçam na hora da filmagem. Clícia, dentro dessas produções todas que você já realizou, qual delas foi a que mais te afetou? Eu todo assim, a gente tem uma relação tão intensa e tão profunda com cada produto, que todos eles transformam a gente de alguma maneira. Uhum. Agora eu tenho 2 filmes muito especiais, que é o Hans Staden e o Desmundo, ambos situados num Brasil do século XVI, que me marcaram profundamente. Primeiro, porque eu descobri alguns Brasis que a gente não aprendeu na aula de história. Então, eu descobri os índios tupinambás, que a gente pouco sabe deles, e que o Hans Staden viveu com eles por 9 meses, então ele dá um relato muito interessante, apesar de um olhar talvez meio deturpado da cultura tupinambá, Uhum. mas muito interessante da relação dos índios com a natureza, com a guerra, com a vida, com os ritos de canibalismo, que eram Uhum. todos rituais. Então eu achei surpreendente. Onde foi filmado esse? Foi filmado em Ubatuba. Os 2 Ubatuba. foram filmados em Ubatuba. Mas vocês construíram um ambiente diferente. Construímos Uhum. uma aldeia tupinambá, dentro do não é dentro do parque, mas muito próximo ao Parque Nacional da Mata Atlântica. Uhum. E era ali, na verdade, que esses índios habitavam, né. Eles habitaram o litoral sul do Rio de Janeiro e o litoral norte de São Paulo. Então essa região de Ubatuba, Caraguatatuba, Paraty, Angra dos Reis, Uhum. era o caminho deles, o trajeto deles. E foi ali também que é outra parte da história que eu desconheci, que é uma história interessantíssima, que foi feita a colonização francesa do Brasil, foi chamada de França Antártica. Que é uma coisa também que é desconhecida pela maioria de nós, Desconhecida né. pela maioria, a gente não estuda isso na escola, a gente só sabe a história dos ganhadores, nunca dos Uhum. perdedores, né. É. E às vezes a história dos perdedores é muito mais interessante. Então esses filmes trouxeram, dentro do trabalho de pesquisa, esse novo Brasil. Uhum. E essa França Antártica foi uma relação muito próxima dos franceses com os tupinambás, inclusive viajando, levando aldeias inteiras para a França para Uhum. montar uma aldeia indígena e mostrar para o Carlos IX Uhum. como é que era a vida dos indígenas no Brasil, com casamento entre nobreza francesa e os indígenas Uhum. brasileiros, com filhos que eram criados entre a França e o litoral de São Paulo. E o Desmundo também, porque você encontra um Brasil que não é contado nas histórias. Os tupinambás, eles foram eliminados com a trupe dos portugueses da Paz de Peruígue, que foi uma coisa que aconteceu já no século XVII, XVIII, talvez, não tenho certeza agora, e a gente não fica conhecendo esses Brasis profundos, diversos. Então, o Desmundo, da mesma maneira, porque eu fui entender um processo de povoamento do Brasil, com as órfãs da nobreza, meninas, jovens, que se por acaso perdesse o pai e a mãe, eles colocavam num navio e mandavam para o Brasil para casar com os degredados. Olha só, essa realmente a gente não conhece A gente essa não coisa. conhece essa parte da A história. gente só vê um lado da coisa, né. E eu me deparei nesses 2 projetos com a França Antártica, que foi uma colonização francesa no litoral sul do Rio de Janeiro e norte de São Paulo, junto com os índios tupinambás. Depois a gente conseguiria colocar no YouTube os links para algumas dessas produções, elas podem ser assistidas pelo YouTube? Olha, o Desmundo está no YouTube, Uhum. pode ser assistido pelo YouTube. O Hans Staden eu não tenho certeza, mas eu vou verificar. Porque essa oportunidade também da gente, né, eh,
mostrar para as pessoas o acesso, né, Isso divulgar seria onde que as pessoas lindo. poderiam encontrar isso, né. Ai, são filmes tão bonitos, diferentes um do outro também, porque o Hans Staden era um filme pequeno e pobre, paupérrimo. Eu tenho um orgulho imenso dele, porque a Uhum. gente construiu uma aldeia gigante que viraram 3 aldeias, a gente ia trabalhando, escurecendo os objetos, as redes, os utilitários para transformá-las em outra. Você cria uma realidade, né, que não Exatamente. existe mais, né. E, assim, olha, foi quando eu descobri que o milho havia chegado no Brasil antes da banana. Uhum. Foi trabalhando. Foi trabalhando, foi fazendo o resultado, porque a Uhum. banana, em 1530, não tinha chegado no Brasil ainda. Ela A veio de gente onde? tinha a banana da Mata Atlântica, que é uma banana rosa, de caroço, de semente, que Uhum. passarinho adora e E tal. essa banana que a gente come de Vem onde? da América Central. Tá vendo? Então, Ô, Clícia, falando nisso, a gente imagina, né, que seu trabalho deve ser muito intenso, mas deve ser muito prazeroso também, porque acaba que você, cria, recria, né, realidades. uhum. Quando você é escalada para um trabalho, o que que você faz primeiro? Assim, como é que é o processo seu de trabalho, o seu fluxo? Você disse que você precisa ser inteirada da história dos personagens, né, mas qual que é o primeiro passo do seu trabalho quando chega uma história para você nova, assim, que você nunca ouviu falar? E como é que esse trabalho, vai acontecendo no desenrolar do processo? Olha, primeiríssima coisa é a leitura do roteiro. Que pode ser geralmente é grande. É a história toda. É a história toda. Uhum. Ele vai mudando, assim, as séries, por exemplo, as séries são vários roteiros, né? Então, às vezes você recebe 3, e depois, durante o processo, você recebe os outros 3. Agora, um filme, um longa, que a gente chama de longa-metragem, que é um filme de 2 horas de duração, vamos dizer assim, você recebe um roteiro. E por aquele roteiro, você vai saber se é um filme, em que época que esse filme passa, em que lugar que esse filme, que essa história está sendo contada, quem são os personagens dessa história e o que que se pretende com essa história. É um drama? É um romance? É uma comédia? Aí, com essa primeira leitura, você já entende a história, Uhum. os personagens e a equipe que você precisa para contar essa história. E eu imagino também que mesmo que a história seja, por exemplo, um romance, eu imagino que você precisa, definir, não sei se seria você, Uhum. um fio condutor, né. O que que a pessoa vai, por quais caminhos o público, o espectador vai sendo levado ao longo dessa história, né, para ele refletir sobre alguma coisa, a intenção é que ele fique com a pulga atrás da orelha, né, eu não sei se esse não deve ser o seu trabalho, Não, né, deve ser do diretor. do diretor e do roteirista. Uhum. E o que eu chamo de fio condutor, qual é o nome disso? Olha, é um fio condutor É um fio mesmo, condutor mesmo, é né, da trama, o né? caminho que aquilo vai Que seguindo, vai né, seguir e que vai uhum. definir O objetivo talvez, né, sim, uhum. A pegada do filme, do filme. certo. E o estilo do filme até, né? Sim. Agora, aí a gente entra para traduzir dramaticamente essa visualidade. Clícia, até uma pergunta, assim, de curiosidade minha, tem diretor muito mala, muito chato, Tem, exigente, assim, fresco, tem, que dá tem chilique? desrespeitoso, É tem, mesmo? tem. Você deu o azar de Já trabalhar com dei o azar. e aí? Hoje, Hum. hoje é bem mais difícil, Uhum. porque todas as produtoras têm a tal da hotline. Que é hotline? É uma linha vermelha que, se você ligar e falar: "Olha, eu fui destratada, a pessoa Ah, foi sim, abusiva", porque sim. tinha muito abuso no cinema, Uhum. abusos, Isso é sabe, recente, né, morais. essa hotline? Isso é recente, Aham. isso é recente. É assédio moral, né. Assédio moral, assim, do Uhum. pior nível possível, sabe? Uhum. Clícia, você falou sobre o filme que te marcou mais, que foi, né, o Hans Staden e o Desmundo, que foram produções que te fizeram enxergar o Brasil de uma forma diferente, né. Uhum. E, realmente a arte tem esse poder, né, Tem. de tirar a gente de onde a gente estava. O trabalho que mais te deu trabalho, assim, que mais te desafiou, que foi difícil, qual que foi? Olha, recentemente, o O Rei do Baú, que foi uma série da Disney sobre a vida do Silvio Santos.
A gente, a gente teve que descrever visualmente 7 décadas diferentes. A gente começou nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e 2010. Quanto tempo de produção para o filme? Olha, eu entrei durante a pandemia, mas ela já tinha parado e a gente 6 meses, 4 meses de preparação e 4 meses de filmagem. Uhum. Essa foi uma série dificílima, porque a gente não está falando da vida das pessoas, dos costumes, mas de estúdios de TV, É, da história de uma da sociedade. história da televisão brasileira, Uhum. com todos os seus equipamentos. Então a gente teve que construir câmeras Que não existem mais. que não existem mais. A gente teve que encontrar ilhas de edição que não existem mais, não funcionam mais, e colocá-las de alguma maneira para funcionar, para que Uhum. elas pudessem servir a cena. Então foi um trabalho Imenso. trabalhosíssimo, Uhum. imenso, com pesquisas em São Paulo, no interior, procurando estúdios antigos, equipamentos que pudessem ter ido, parado em algum lugar, para reconstituir essa época da televisão. Geralmente, esses objetos, onde que eles são encontrados, né? Você estava falando sobre o processo do fluxo do seu trabalho, né? Que você Uhum. primeiro se inteira da história, contextualiza, entende aquele universo, né, que vai ser mostrado, entende o personagem também. Você tem que imaginar tudo, né? E ser, ao mesmo tempo que você vai dar asas à imaginação, você tem que ser muito preciso, né? Tem. E como é que a equipe encontra objetos que de repente, como você mesmo disse, né, não existem mais ou são difíceis de encontrar? Vocês compram esses itens para produzir um filme? Se tiver dinheiro, a gente compra, mas geralmente não tem. Uhum. E aí vocês pedem Aí a emprestado. gente aluga. Hum. E aí, assim, quando eu comecei, a gente tinha 2 caminhos, que eram os antiquários, se é um filme de época, as lojas. Hoje a vida está muito mais fácil, porque em São Paulo, por exemplo, tem vários acervos de locação de objetos que são hollywoodianos, Uhum. então muito mais simples. E são feitos justamente para isso, né? São feitos para isso. Agora, quando você vai para o sertão da Paraíba, por exemplo, você vai ter que começar a ir na casa das pessoas, pesquisar os objetos das pessoas, entender a Uhum. vida das pessoas, o que que elas usam, Uhum. como é que elas vestem essa casa Uhum. e provavelmente alugar de pessoas físicas. Uhum. O que demanda um tempo muito maior, porque você tem que explicar como é que esse trabalho funciona. Então, depende do projeto, de onde você está, mas um caminho são compras, hoje em Uhum. dia pela internet, Uhum. né? Mas eu evito, porque eu acho que o objeto novo, ele não conta uma história. Então, quando eu compro alguma coisa nova, vamos supor, eu estou no sertão da Paraíba, eu preciso de cadeiras de plástico, que eles usam muito, tem de todas as cores, é lindo. Uhum. Aí eu compro a cadeira de plástico, compro 20 cadeiras. Eu pego essas 20 cadeiras, vou para a primeira cidade do interior que eu encontrar e vou perguntar quem quer trocar cadeira nova Por uma por cadeira usada. usada. Porque na hora que o novo, ele Brilha, né? brilha no filme. Uhum. Briga, ele te rouba a atenção. Você Uhum. pode observar, quando você tem alguma coisa te incomodando, no canto da tela, da Sim. TV Uhum. ou do cinema, você pode olhar que provavelmente é um objeto novíssimo, Na fotografia a brilhando. gente vê isso também, só que às vezes nem é tanto o brilho, né? É a luz, né? Sim, É é é a mais praticamente a falta mesma de coisa. idade, né. Uhum. Agora, ao passo que as coisas com idade, elas te contam uma história, Uhum. E elas elas têm muito ficam mais junto, né? vida Elas e se elas se uhum. harmonizam com o Isso. todo. Uhum. Então a gente tem esses caminhos, né, os antiquários, as lojas, e hoje em dia em São Paulo, e até vale a pena ir para São Paulo conhecer, porque os acervos são incríveis, são lindos, Imagino. são muito legais. As pessoas foram até Los Angeles ver como é que eles funcionam lá, Uhum. para trazer para cá, para o mercado aqui, então é muito mais fácil. Você me parece bem apaixonada pelo trabalho que você faz, né, Ah, com eu isso. sou completamente apaixonada por esse Eh, trabalho. eu até quero te perguntar uma coisa que não estava no script, mas eu acho bom saber disso, sabe. O que que o seu trabalho te ensina?
Olha, ele me ensina muita coisa, porque todo filme ele traz uma pesquisa nova. Uhum, Tem um personagem novo, alguma coisa que você nunca viu, que você tem que tentar entender uhum, e compreender para trazer visualmente para a história. uhum, Ele me ensina planilhas, logística, como é que você calcula objetivos. Porque você não começa um filme já retirando os objetos. Então você primeiro pesquisa, uhum, aí você monta uma apresentação, aí você mostra para o diretor de arte, mostra a parte que diz respeito ao diretor do filme, para o diretor do filme também, que são os objetos de cena. uhum, Aí você negocia com o fornecedor, você pede para um assistente de direção o plano de filmagem para você entender quanto tempo você precisa daquele objeto e para que cenário. uhum. Então você aprende de matemática, de logística, Relacionamento de também, né? relacionamento, Uhum. de Cultura, e outras objetivos. culturas também, né, porque como você mesma disse, né, você tem que ter se despir desses pré-julgamentos, né, ter a cabeça aberta para poder receber aquilo que está sendo entregue para você através daquela obra, né. Daquela obra, daquela história, né. Clícia, e o cinema brasileiro, como é que você enxerga a nossa realidade nas produções audiovisuais brasileiras? A gente está indo bem, né, a gente está presenciando a Fernanda Torres como um ícone, né, Uhum. de atriz, de interpretação, num filme tão importante que trata um período da história brasileira, que foi a ditadura. E o cinema brasileiro está em que pé, na sua avaliação, assim, o que que a gente ainda precisa aprender? Como é que a gente deve enxergar as produções brasileiras, né, porque eu não sei se ainda há preconceito, eu acho que nem tanto mais, mas o que você acha que a gente precisa aprender com o cinema brasileiro? Como é que você enxerga isso? Olha, esse filme é um orgulho muito grande, né, mas a gente passou assim, eu acho que a gente tem um potencial enorme para o cinema, como a gente tem para a literatura, como a gente tem para as artes em geral. Agora o cinema, ele não é o filme em só o filme. Ele exige uma formação de público, ele exige leis que apoiam, e a gente passou por uma desmontagem do cinema brasileiro recentemente, Uhum, então agora a gente está começando a fazer tudo de novo. certo. As produções, os filmes que a gente tem visto, eles são filmes que foram aprovados em 2018 Uhum, e que estão sendo realizados agora, com uma verba pequena, eh, com todos nós fazendo guerrilha, ganhando pouquíssimo, para ultrapassar esse momento dessa desmontagem e recomeçar uhum, a indústria cinematográfica brasileira. uhum, O que nos sustentou nesses últimos 4 anos, tanto de alma quanto financeiramente, foram as séries estrangeiras que vieram para o Brasil. uhum, Mas mesmo isso é um perigo, porque a lei do cinema acabou a validade, então a gente não tem mais uma cota de telas, a gente não tem mais a obrigatoriedade de uma sala de exibição de passar 20% de filmes brasileiros. A uhum, gente perdeu isso tudo, então a gente corre o risco de ficar prestando serviço para uma produtora estrangeira, ao uhum, invés de criar nossas próprias histórias uhum, e investir nos nossos próprios produtos. uhum, Então eu acho que a gente está passando por um momento delicado, uhum, que a gente é resistente, a gente vai vencer, mas que é toda uma reconstrução novamente pela enésima vez. uhum, Porque o Collor fez isso, acabou com a Ember Filmes, acabou com o cinema, sabe? Então a gente já passou por isso inúmeras vezes. E uhum, mais uma vez a gente está diante dessa reconstrução, precisando, eh, negociar com essas produtoras e colocar leis, uhum, sabe, leis de: "Ah, você vai fazer um produto estrangeiro no Brasil, então você vai ter que fazer um produto brasileiro também", uhum, ou "Você tem que ter X% de equipe brasileira", uhum, sabe, colocar ordem, uhum, porque está tudo muito uhum. Instável e instável, inseguro. tá uma bagunça imensa, então é uma alegria muito grande
inteiro ainda estou aqui no Oscar, Uhum, com, sabe, não sei quantos milhões de visualizações mundo afora, uhum, um sucesso absoluto internacional, dá muita alegria, porque o cinema está num momento delicado ainda, uhum, tentando se reerguer depois de tudo que foi jogado fora. uhum. Mas vai dar certo, Vai dar né? certo, a A gente gente está em cima, a acredita. gente acredita e estamos aí para É isso. isso aí. Clícia, o seu trabalho mais recente é um deles, né, foi lançado pela Netflix, é a série do Ayrton Senna, Senna, né, que imagino que para você também tenha sido bem marcante. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho e sobre os próximos, o Que 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 a gente virão. virão por aí, o que que a gente vai ver por aí. Olha, o Senna fez parte da nossa geração, né, e Sim. ele foi a única coisa bacana que estava acontecendo no Brasil no início dos anos 90, porque o Brasil do Collor foi uma loucura. Eu vivi fora um período, Uhum, eu saí do Brasil entre 91 e 95, e era uma tristeza, porque a gente só ouvia notícia ruim. A única coisa bacana que acontecia era o Senna. uhum. Então foi emocionante. Um presente para você, É, né. foi emocionante fazer esse filme. E reconstruir a época da nossa juventude, que Uhum. agora já é considerado antiguidade. Sim. Você já fala, a gente já vê os anos 80, né, como algo antigo, então foi muito bacana. Eu fiz uma coisa muito específica, Uhum, que foram os pertences de personagens e de cena. Eu não fiz a decoração de cena no Senna, uhum. os troféus, a festa de casamento dele com a primeira mulher. Uhum. Foi divertidíssimo, É foi lindo. interessante que é um contraponto também dos trabalhos que você começou fazendo, né. É, Então são 2 universos bem bem distintos distintos. e tão legais quanto, né, um quanto o outro. Exatamente. E agora o que que você vê pela frente? Quais Olha, são os projetos próximos? agora eu estou entrando como consultora de direção de arte num filme de uma diretora estreante em Manaus, Uhum. que vai falar sobre as Icamiabas, que são as mulheres amazonas guerreiras Que da bacana. da civiliza assim, da anterior a tudo isso que a gente conhece de Brasil. Uhum. Então eu estou muito empolgada, estou muito feliz com esse trabalho e com muita vontade de abraçá-lo. Eu estou acabando o cangaço novo ainda, mas já entro nele na semana que vem. E é uma nova invenção, porque eu estou me propondo a conceber, a orientar a equipe de Manaus. Uhum. Talvez eu tenha que ir a Manaus uma ou 2 vezes, mas eu não vou estar no set de filmagem. E é tudo que eu quero a partir desse momento, que eu estou morrendo de vontade de ficar aqui em Loures, morar mais aqui e ter essa chance de estar aqui na cidade, fazendo coisas da cidade e fazendo decoração de cena, Ah, que produção de ótimo. objetos, que é tão lindo Bom e que saber. eu amo É, fazer. a gente fica muito feliz, principalmente por estarmos no espaço como a Sol, que a gente Pois quer é, fazer cada vez mais atividades como essas e a gente vai contar com você, viu, contem Cris? comigo. Ai, Espero que não demore. tomara que dê certo. Eu estou querendo materializar isso Uhum. com muita eficiência, E com como muita foi e com tranquilidade muita também. tranquilidade, Uhum. como foi todo o meu processo, todo o meu caminho, com muita sorte, com Deus, Nossa Senhora do Rosário, todo mundo, todos os anjos da guarda ajudando, Uhum. para que a gente possa estar aqui e estar pelo mundo afora trabalhando. É isso aí, que bom. Muito obrigada por tudo que você trouxe pra gente, todo o conhecimento, né, todo o aprendizado que a gente pôde ter com você também, através do seu trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ficar com a gente até o final. A gente vai colocar os links de algumas produções da Clícia, né, aqui no YouTube. E até a próxima. Obrigada, Clícia. Obrigada a vocês, foi um prazer enorme. Eu fico meio nervosa, mas contem sempre comigo. Vou Obrigada. adorar vir conversar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.